dia. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por essa manhã estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de, como família, como igreja, louvarmos e engrandecemos o teu nome. Rogamos mais uma vez a presença do Espírito Santo nesse lugar. Abra o nosso coração para a tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você está aqui. Hoje a gente está na companhia uns dos outros, na companhia de Deus. E hoje a gente tem um motivo mais que especial para comemorar. A Reforma Protestante. Essa reforma que começou com Lutero e outros homens. E hoje, não sei se você notou, mas cantamos hinos que entram nesse clima. E queria refletir com você hoje sobre alguns assuntos relacionados a essa história. A Reforma Protestante. O que ela influencia na minha vida, como ela aconteceu. E hoje, como adventista do sétimo dia, o que eu posso fazer mediante essa reflexão? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3 e verso 4. A gente vai fazer uma viagem no tempo hoje. E o começo dessa viagem a gente vai para o ano 50 depois de Cristo, quando Paulo escreveu essa profecia. Segunda carta dos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4 diz assim: Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo ele faz uma profecia, ele cita uma profecia, que ele diz que antes do fim dos tempos, vai vir uma pessoa, vai vir o poder, que vai se levantar contra tudo que se chama Deus e contra todos os objetos de culto. E vai se sentar no lugar de Deus, como se fosse o próprio Deus. Essa profecia, ela começou a acontecer alguns anos depois. Quando os discípulos morreram, grande parte deles foram perseguidos, na verdade todos, com exceção de João, morreram assassinados. E a igreja de Cristo ela começou a ser perseguida nos seus primórdios ali. Foram centenas de anos de perseguição, onde os fiéis tinham que se esconder, eles tinham que fugir. O cristianismo foi visto como uma fé proibida. Aí aconteceu algo curioso. Mais ou menos no ano 500 e pouco, um imperador chamado Constantino, ele se tornou cristão. Alguns dizem que nominalmente, outros dizem que ele teve uma visão. E quando esse imperador se tornou cristão, a religião cristã, que antes era perseguida, que antes era uma religião das pessoas que tentavam se esconder, agora se tornou a religião do Estado. Antes, ser cristão era motivo de vergonha. Agora, ser cristão era coisa popular. Os cristãos que eram perseguidos agora podiam andar e dizer: olha, eu sou cristão, o imperador da minha religião. Assim como a gente vê hoje, né? Às vezes um famoso se converte a determinada religião. Tinha um amigo de uma religião que um famoso se converteu. E ele chegou todo orgulhoso: BJ, fulano agora é da minha igreja, tal. Os cristãos daquela época com certeza fizeram isso. Gente, aqui ó, Constantino, imperador é da minha igreja, tal. Eles eram a religião mais popular que tinha. Só que quando a igreja se uniu ao Estado, ela pagou, infelizmente, um preço muito alto por isso. Ela teve que trazer e colocar no seu culto e nas suas doutrinas crenças trazidas do paganismo, especialmente por esse imperador chamado Constantino. E a igreja pagou um preço alto por não ser mais perseguida, tendo que inserir questões que não iam de acordo com a Bíblia. Por exemplo, a partir desse momento, eles começaram a restringir o acesso das pessoas à Bíblia. As pessoas não podiam mais ter Bíblia em casa, apenas os mais importantes, apenas os estudiosos podiam ter acesso à Bíblia. Um segundo ponto foi a questão da imortalidade da alma. Eles colocaram no cristianismo uma crença que não existia, de que as almas elas ficam vagando, tal. Uma terceira crença que foi embutida no cristianismo nessa época foi a questão do purgatório, de que as pessoas que eram mais ou menos boas, elas ficavam em um lugar antes de ir para o céu, onde ficavam sofrendo para poder pagar os pecados que elas tinham. E depois que elas sofressem o suficiente, elas estavam prontas para entrar no céu. Isso, infelizmente, felizmente, não estava na Bíblia. Não está na Bíblia, mas foi incluído na crença cristã. Uma outra crença foi a crença de uma pessoa no lugar da intercessão de Deus. Eles colocaram naquela época o Papa como uma pessoa que deveria fazer a ligação entre os seres humanos e Deus. Uma doutrina que foi colocada pela tradição, mas que não estava na Bíblia. Foi mudada também o rito da Santa Ceia, mudado pela missa, e colocada a adoração a imagens e relíquias. Coisas que estavam nas tradições e que eles colocaram na religião. E isso acabou desvirtuando um pouquinho a religião cristã, como ela vinha vindo ali dos discípulos. A igreja que era perseguida, ela se tornou popular. Mas na sequência aconteceu algo muito, muito complicado. Essa igreja se tornou perseguidora. Sabe,
é muito curioso a gente notar isso. Geralmente, as pessoas que reclamam que são perseguidas, quando elas chegam no poder, elas se tornam tão perseguidoras quanto os perseguidores delas eram antes. Deu para entender mais ou menos? E a igreja, que sofreu mais de 500 anos a perseguição, agora ela começa a perseguir aqueles que não seguiam o que ela ordenava. E esse foi um período muito triste para a igreja. Apocalipse 13, verso 12, diz que o dragão deu à besta o seu poder. E aí começaram então os 1260 anos de opressão, que estão preditos na profecia de Daniel 7 e de Apocalipse capítulo 13, verso 5 ao verso 7. Lá em Apocalipse é dito que um poder religioso reinaria por 42 meses, que equivalem a 1260 dias, trazendo um dia por ano, que é um princípio da profecia. Durante 1260 anos, esse poder religioso ele perseguiria os verdadeiros cristãos, que não quisessem se dobrar às novas crenças que eles tinham. Esse período começou no ano de 538, com o decreto de Justiniano, e terminou no ano de 1798. E se você olhar os livros de história, exatamente 1260 anos foi o período em que a igreja, ela de oprimida, se tornou opressora. Durante 500 anos foi oprimida, durante 1260 anos ela começou a perseguir aqueles que não acreditavam no que ela acreditava. Apocalipse 12, verso 6 diz que a mulher, que representa a igreja, fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que fosse alimentada durante 1260 dias. Sabe, embora Deus permitisse que essa perseguição ocorresse, Ele não deixou o seu povo sozinho. Ele havia preparado um lugar, Ele havia preparado proteção. E durante esse período de perseguição, os verdadeiros fiéis, embora sofrendo, embora perseguidos, foram protegidos e abençoados por Deus. Alguns exemplos de coisas que aconteceram nessa época, grandes perseguições, se você pesquisar na internet, muitos mártires ocorreram nessa época. O próprio poder, quando a gente mistura religião, política, Estado, sabe, não deu certo, a ponto de algumas pessoas, alguns políticos comprarem o direito de serem líderes religiosos. A revista Adventista desse mês trouxe um artigo muito interessante, onde ela cita alguns exemplos. Ela deu um exemplo de um homem chamado Ricardo Borgia. Ele comprou o posto de líder religioso da igreja em 1492. Ele tinha 6 filhos, muitas mulheres, várias amantes, e a história conta que a principal amante que ele tinha era uma menina de 15 anos. E ele era um líder religioso. Outro líder religioso chamado Júlio II, alguns chamam ele de Júlio Terrível, ele também chegou ao poder por meios um pouco escusos. E ele fez uma campanha vendendo indulgências, vendendo salvação, vendendo perdão de pecados para poder reconstruir uma igreja daquela época. E ele, dizem, escrito nos livros que ele disse que Deus nos deu o poder religioso, então vamos desfrutar desse poder. Esse mesmo líder foi o que excomungou Lutero no ano de 1520. Tem muitos outros exemplos. Foi uma época muito triste para o cristianismo, uma época difícil. A igreja e o mundo haviam se misturado de tal maneira que você não sabia dividir o que era igreja e o que era mundo. Mas nesse momento, Deus suscitou homens e mulheres que foram usados por Ele para resgatar a verdade, para trazer o que a gente chama de movimento da reforma. Foi um movimento muito bonito, onde eles tentaram retirar a religião desse lamaçal que ela estava e trazê-la de volta para a sua essência, para o seu princípio, que é o princípio da palavra de Deus. Eu queria contar para vocês a história de alguns desses reformadores. Eu quero chamar as nossas crianças. As crianças estão aqui sentadas? Venham aqui na frente, crianças, por gentileza. Eu quero contar essa história para vocês e para a igreja. Pode vir aqui, sentem-se aqui na frente. E eu vou contar para você a história de alguns desses grandes homens e mulheres que foram usados por Deus para reformar a igreja cristã daquela época. Podem vir, vem cá rapidinho. Senta aqui no chão, pode sentar aqui. Pode vir, senta aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Eu vou contar para vocês agora a história de 3 homens. Homens que, num período em que a religião, em que as pessoas não acreditavam muito em Deus, esses homens foram usados por Deus para fazer o que a gente chama de uma reforma, uma transformação na igreja de Deus. Eu queria chamar aqui à frente o primeiro, John Wycliffe. Vem cá, por favor. Ele está presente aqui nessa manhã. Ele veio nos visitar. Esse aqui é o John. O John, ele foi usado por Deus da seguinte maneira. O John, ele morava na Inglaterra. E ele foi considerado um homem muito inteligente. Ele era estudioso, ele estudava, se dedicava nos estudos. E um dia, quando ele completou os estudos dele, ele falou, quer saber? Eu vou estudar a Bíblia.
E lendo a Bíblia, ele encontrou a salvação, encontrou o plano de que Jesus morreu por nós, de que Jesus cuidou de cada um de nós. E ele viu que muitas pessoas precisavam ter acesso à Bíblia, porque naquela época não havia Bíblia em inglês, não tinha Bíblia em português, não existia Bíblia na linguagem das pessoas. E ele dedicou a vida dele para traduzir a Bíblia para a língua inglesa. E é dito, os livros de história dizem que metade da Inglaterra, metade do país se converteu por intermédio desse homem, John Wycliffe, e de todos os discípulos que ele teve pregando na Inglaterra. Muito obrigado. Fica aqui do lado. Eu quero chamar um outro homem, John Hus, veio nos visitar hoje também. Pode entrar. Esse aqui, ele foi usado por Deus no século XIV, num lugar chamado Boêmia. Ele também era muito inteligente, muito estudado, e ele se dedicou a continuar o trabalho que o John Wycliffe havia começado. Ele começou a escrever sobre salvação, de que Jesus amava as pessoas, e um dia os policiais prenderam ele, pegaram todos os livros que ele tinha escrito, colocaram na frente e falaram: olha, negue tudo que você falou, diga que é mentira, diga que tudo que você ensinou é mentira, ou então a gente vai queimar todos os seus livros. E a história diz que ele não negou o que ele havia dito. Ele permaneceu firme e falou: eu não posso fazer isso. Deus falou para eu fazer isso, então eu não vou negar o que eu fiz. E eles queimaram todos os livros dele na frente dele. Mas mesmo assim, Deus usou esse homem, John Hus, para pregar e para levar a salvação para muitas e muitas pessoas. Pode ficar ali do lado ali do seu colega, faz tempo que vocês não se veem. Outro homem, Calvino, pregou na França, Zwinglio na Suíça, John Knox na Escócia, muitos homens. Mas talvez o mais importante deles foi um homem chamado Martinho Lutero. Vem cá, Martinho, chega aqui com a gente. O Martinho, ele foi muito importante. Ele morava na Alemanha. E um dia, Ellen White até comenta que ele era um homem que foi para o seu tempo, um homem que foi enviado por Deus para aquele momento. Um dia, quando ele estava no colégio, estava na faculdade, ele estava pesquisando para fazer um trabalho de escola. Começou a olhar os livros, escolhendo os livros, ele encontrou um livro chamado Bíblia, um livro grande, e as pessoas não conheciam o que a Bíblia era. E é dito que ele começou a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, e ele disse: gente, quem me dera se eu pudesse ter esse livro para poder estudar. E depois daquele dia, ele falou: quer saber, eu vou me dedicar para a gente poder ter o nosso livro, ter a Bíblia na língua alemã, para as pessoas poderem ter acesso a esse livro. Ele se tornou um monge e começou a estudar para ser um professor de Bíblia. Se tornou um professor de uma faculdade muito importante. E um dia, ele quis fazer uma viagem muito especial. Ele foi para uma cidade chamada Roma, a cidade que era a cidade mais bonita daquela época. Quando ele chegou em Roma, havia um lugar chamado Escadaria de São Pedro, onde as pessoas subiam a escada ajoelhados. Quem subisse aquela escada de joelhos ganhava um prêmio lá em cima, que era um papel, dizendo que todos os pecados que ele tinha estavam perdoados. Olha só, Lutero foi fazer isso. E quando ele estava subindo as escadas de joelho, a história dele conta que ele ouviu uma voz forte na cabeça dele, como trovão, dizendo o seguinte: o justo viverá pela fé. Sabe o que isso significa? Deus estava dizendo: Lutero, não é subindo escadas de joelho que você vai ser salvo. Não é comprando a salvação, não é vendendo, não é assim. As pessoas que vão para o céu, elas vão para o céu porque elas acreditam em Jesus. Gente, naquela hora, Lutero se levantou, saiu dali e começou a ensinar para as pessoas e falando: gente, não é assim. Para a gente ser salvo é só acreditar em Jesus. Ele começou a pregar, a escrever livros, até que um dia os governantes ficaram bravos com Lutero e falaram: Lutero, por que você está pregando isso para as pessoas? Não é para falar isso para as pessoas, não. E ele disse: não, isso está na Bíblia, eu preciso ensinar. E eles falaram: a gente vai prender você. E ele disse: podem me prender, mas eu vou continuar fazendo o que eu faço. E assim como eles fizeram com John Hus, eles falaram: Lutero, nega tudo que você escreveu, diga que tudo era mentira, ou então a gente vai dar um jeito em você. E Lutero falou: não, eu não posso fazer isso. A minha consciência, a minha cabeça não deixa. Se Deus falou, eu preciso fazer. E ele converteu muitas pessoas, reis, imperadores, se dobravam de joelhos diante de Deus, falando: Deus, obrigado, porque agora a gente tem a Bíblia. E esse homem foi usado por Deus para levar a salvação para muitas e muitas pessoas. Sabe, crianças, Deus quer usar você, como ele usou Wycliffe, John Hus e Martinho Lutero. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, as historinhas que você ouve, conte para os seus coleguinhas, ensina para as pessoas onde quer que você esteja. Se um dia alguém chegar e falar: não, essas historinhas são mentira, faça como eles, fale: não é mentira não, isso é verdade, porque Jesus falou, e eu vou sair falando para as pessoas onde quer que eu estiver, porque Jesus Cristo está vivo e ele vai voltar para me buscar. Legal? Gostaram da história? Agora podem voltar para sentar com os papais e eu vou continuar a história aqui para todo mundo. Obrigado, gente. Podem sentar ali. Essa história foi para as crianças, mas para os adultos também. Deu para entender um pouquinho da história?
naquele momento em que a igreja estava imersa no mundo e o mundo na igreja, Deus levantou homens e mulheres. Homens e mulheres que permaneceram firmes, que diante de fogueiras não negaram o que Deus havia dito para eles. Que diante de homens poderosos, que diante, da perspectiva da própria morte, eles permaneceram firmes e fiéis. E eu pergunto, será que eu e você, diante das mesmas situações, será que a gente permaneceria fiel também como eles permaneceram? Tá, pastor, e aí, onde a história termina? Vamos recapitular nossa história. Anos 50, Paulo escrevendo a profecia, mais ou menos 500 anos onde a igreja cristã foi perseguida. Depois, no ano 500 e pouco, a igreja se tornou oficial, religião oficial do Estado, e durante 1260 anos, essa igreja, ela se tornou como que uma governante do mundo, só que perseguiu os cristãos que não acreditavam como ela acreditava. E depois disso, através da revolução, na verdade, da reforma, Martinho Lutero e esses homens, eles revolucionaram a religião. E eles deram uma nova perspectiva, um novo ensinamento, dando a oportunidade das pessoas encontrarem a Deus. As Bíblias começaram a ser copiadas, agora eles podiam ler a Bíblia. A Bíblia não era só um privilégio de poucas pessoas. Pra você ter uma ideia, no tempo de Martinho Lutero, ele estudava uma Bíblia que ficava acorrentada à parede do convento, porque eles não tinham acesso à Bíblia. E graças em grande parte ao trabalho desses homens, hoje eu e você temos Bíblias, temos ensinamentos e tantas oportunidades de estarmos inclusive reunidos aqui hoje para louvarmos o nosso Deus. Sabe, depois que eles fizeram esse trabalho, eles quebraram a escravidão com a igreja de Roma. A Bíblia e Ellen White comenta que a verdade ela é progressiva. E Deus ele revelou essas verdades para Lutero e para esses homens, só que ainda haviam outras verdades a serem aprendidas. Ellen White comenta no livro História da Redenção, página 353, que a reforma não terminou com Lutero. Ela vai prosseguir até a conclusão da história terrestre. Lutero tinha uma grande obra a fazer e refletir a luz que Deus permitiu que brilhasse sobre ele. Todavia, Lutero não recebeu toda a luz que devia ser dada ao mundo. Desde aquele tempo, nova luz tem continuamente resplandecido sobre as Escrituras e novas verdades têm sido constantemente reveladas. A reforma, meus irmãos, foi um passo muito importante. Só que Deus ainda queria continuar trazendo verdades para o povo dele. E aí a gente chega num problema, numa história e numa parte da história que não é tão bonita. Porque os filhos, os netos dos reformadores, eles não continuaram com essa reforma. A história deixa clara que a igreja foi se estagnando, não, parou de estudar as escrituras e apenas a confiar no que os pais, no que os avós disseram. E o plano de Deus de que a igreja continuasse crescendo e a revelação fosse ampliando, infelizmente, não foi e não continuou sendo cumprido. A própria questão dos mandamentos, a história diz que alguns desses reformadores, inclusive, guardavam o sábado, seguiam os mandamentos. Mas eles não continuaram com o crescimento e não continuaram com o aprendizado. Ellen White comenta também que o espírito inspirado pela reforma gradualmente morreu, até que houve tão grande necessidade de reforma nas igrejas protestantes, como na igreja de Roma, no tempo de Lutero. Olha que triste. Infelizmente, o espírito da reforma, ele não continuou. Mundanismo, substituição da palavra de Deus pela tradição, por teorias humanas, orgulho, extravagância, tudo isso que Lutero e os reformadores haviam condenado na igreja de Roma, agora estava inserido na igreja protestante. E nesse momento, Deus ele levanta um outro movimento. O movimento que a gente chama de movimento da reforma na reforma. Onde homens e mulheres são impelidos por Deus a chamar a igreja a um reavamento, a igreja a voltar, a continuar aquela mudança que havia começado com Lutero e com os reformadores. Esse movimento começou ali por volta do ano de 1840, com a pregação das 3 mensagens angélicas. Pastor, o que são essas 3 mensagens angélicas? Elas começaram a ser pregadas por um homem chamado Guilherme Miller e por outros homens desse movimento chamado Movimento Millerita. E a primeira mensagem que eles começaram a pregar está lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Eu peço para você abrir a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Que fala sobre as 3 mensagens desses anjos da profecia. E a primeira delas foi pregada em 1840, mais ou menos nessa época. E é dito assim, Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esses homens saíram pregando essa mensagem. Eles iam por todos os lugares, pregando que Jesus Cristo estava voltando, que as pessoas precisavam se converter, o juízo estava próximo. Eles interpretavam e estudaram as escrituras. Infelizmente, eles entenderam errado o significado do que aconteceria em 1844. Mas a história comenta que houve um grande reavamento na igreja cristã.
começando ali nos Estados Unidos. Pessoas, independente de igreja, independente de religião, começaram a se converter e a entregar o coração para Jesus. E esse reavivamento começou a entrar, invadir as igrejas. E esse grupo, comandado por Guilherme Miller e por tantos outros pregadores, começou a converter muitas pessoas. As pessoas vendiam suas propriedades, as pessoas abriam mão, de pecados, confessavam os pecados uns aos outros e abriam seu coração para as pessoas. E a primeira mensagem angélica foi pregada por esses homens. E aí chegou o momento da segunda mensagem angélica, que está aqui no capítulo 14, no verso 8, que diz assim: essa profecia diz que seguiu-se outro anjo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Quando essa mensagem começou a entrar nas igrejas, e a história, Ellen White comenta também que essa mensagem não tinha uma placa de igreja, era uma mensagem que era pregada para a conversão dos cristãos. Só que as pessoas que acreditavam, elas começaram a ser ridicularizadas pelos amigos, a ser expulsas das igrejas, ser mandadas embora dos lugares, a ser negada pelas famílias. E aqui aconteceu o cumprimento dessa segunda mensagem, onde é dito para os fiéis que aceitaram a primeira mensagem de que Jesus estava voltando, de que o juízo estava próximo, esses fiéis deveriam sair dessas igrejas. E foi o que aconteceu. Não era o objetivo dessa mensagem, mas foi o que aconteceu. Aceitaram a mensagem do juízo, saíram das igrejas. Infelizmente, eles interpretaram errado as escrituras. E no ano de 1844, enquanto esperavam a volta de Jesus, em cima de uma pedra, um grupo em especial, e Jesus Cristo não voltou, grande parte deles se chateou, se indignou e abandonou tudo aquilo que havia acreditado. Só que um grupo permaneceu fiel. E aí veio a mensagem do terceiro anjo, a terceira mensagem angélica, que está no verso 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqueles que ouviram a primeira mensagem, aqueles que seguiram a segunda mensagem, agora permaneceram fiéis, perseverantes, com os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A igreja adventista, ela surgiu desse movimento. E eu não quero ser presunçoso ao considerar a gente, não só a nossa igreja, mas muitas pessoas, mas esse foi um dos movimentos que Deus usou para fazer uma reforma na reforma. E a gente hoje, a minha missão como pastor e a nossa missão como igreja, é pregar essa terceira mensagem. Fazer com que as pessoas se voltem para os mandamentos de Deus, para a importância da palavra de Deus, a importância de tudo que Deus nos aconselha e a importância da fé em Jesus Cristo. Sabe, irmãos, essa questão dos mandamentos e essa terceira mensagem, ela precisa ser mais pregada nas nossas igrejas. Tanto os mandamentos quanto a fé. A gente vê que não tem espaço para sair desse equilíbrio. A gente precisa retornar à Bíblia e ter a certeza e a convicção de que apenas a fé em Jesus Cristo pode nos salvar. Você percebe que hoje a nossa igreja, e não só a nossa igreja como o cristianismo, precisa voltar para os mesmos princípios da reforma. Voltar para a palavra de Deus, voltar a estudar essa palavra, voltar a entender essa verdade que é progressiva e se lembrar de que somente a fé em Jesus Cristo é capaz de nos trazer a salvação. Sabe, a gente precisa voltar para a palavra de Deus e voltar para a fé em Jesus. Quando Lutero estava na escadaria, um fato que mudou a vida dele foi o versinho que foi dito por Deus na sua mente, como ele disse, como que uma voz de trovão, dizendo: o justo viverá pela fé. Eu fiquei pensando muito nisso, muito nisso. O justo viverá pela fé. Será que você tem vivido pela fé? Será que eu e você nós temos vivido por essa fé? Será que a gente tem acreditado que somente essa fé é capaz de nos conceder a salvação? Sabe, gente, o inimigo, ele não teve poder contra a igreja de Deus, ele não tem poder para derrubar e para destruir a igreja de Deus, porque a igreja é de Deus. Mas ele se infiltra, tentando fazer com que a gente defenda o certo, mas às vezes da maneira errada, com uma ênfase errada. E aí, a gente cai no mesmo problema que a gente tinha antigamente. Quantos de nós, a gente não olha, mesmo sendo adventista, sendo evangélico, sendo cristão de qualquer religião, olhar para a nossa igreja, olhar para a nossa religiosidade e às vezes considerar isso como um meio de obter a salvação. E sabe, isso é algo muito sério. Porque nos dias de hoje, muitos de nós, a gente não acredita nas indulgências. Se eu chegasse aqui e vendesse, olha gente, fizemos um papel aqui, se você comprar, você vai ter um lugar no céu. Talvez alguns iam querer comprar, não sei. Mas grande parte de nós, a gente não, isso não existe. Não é comprando um papel que você salva. Mas muitas vezes, a gente devolve os nossos dízimos e as nossas ofertas, não por um amor a Deus, mas com aquele receio de que não, eu preciso devolver para que Deus me salve, né? Vai que Jesus volta e eu estou com o meu dízimo e oferta atrasado.
Queridos, a gente precisa ser fiel a Deus, e aqui bato nessa tecla da fidelidade, mas qual será que é o motivo por trás? Será que é porque nós fomos salvos, porque Deus me abençoou tanto, Ele cuida tanto de mim, que eu quero devolver a Ele e dar uma oferta de gratidão? Ou é pelo medo de não ser salvo, caso eu não faça isso? A gente precisa refletir nisso. Hoje a gente não acredita em imagens. A igreja cristã, a igreja protestante, a igreja adventista não acredita na adoração de imagens. Mas será que o fato da gente achar ou pensar que guardamos alguns mandamentos, ou o fato de fazer parte nominalmente de uma igreja, será que a gente não acha que isso vai trazer salvação para a gente? É a mesma coisa. Às vezes a gente não anda com um amuleto no bolso, mas a gente não. Eu preciso estar na igreja sábado. Não importa se eu vou, não importa se eu presto atenção, mas eu tenho que estar lá para que eu seja abençoado. E aí a gente cai no mesmo perigo que a igreja cristã caiu nos séculos 13 e 14. A gente não duvida da importância da palavra de Deus. Se eu falar para você e perguntar, você acredita na palavra de Deus? Todo mundo vai dizer que sim. Se eu perguntar para você, você acha que todos devem ter acesso à Bíblia? Com certeza todos nós vamos dizer sim, tem que ter. Mas quanto tempo da nossa semana a gente dedica para estudar e para aprender mais sobre a palavra de Deus? Não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não uso e não aprendo da palavra dele. A gente não duvida da importância da Santa Ceia. Talvez a gente não acredite no rito da missa, outros ritos que foram instituídos nessa época. Mas a gente pode vir à igreja simplesmente por um costume. E, sem perceber, estar acreditando na mesma coisa. A gente não acredita no purgatório, mas a gente, às vezes, tem medo de ter a certeza da salvação. Porque a gente, talvez, baseia a nossa salvação em diversas coisas, mas não no sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. A gente não tem dúvida de que o sábado é o dia de guarda, que os mandamentos de Deus são importantes. Mas a gente tem uma semana tão corrida, tão agitada, tão cheia das nossas coisas, que a gente coloca tudo religioso dentro desse dia. E aí o dia de descanso, o dia de deleite se torna um dia difícil, um dia pesado. Mas ainda bem que tem um domingo. E aí a gente pode descansar. Sabe, a gente precisa refletir para a gente não cair no mesmo perigo que a igreja caiu no período da reforma. Como adventistas do sétimo dia, da Igreja Adventista Central de Curitiba, nós carecemos e necessitamos de uma reforma. A Igreja Mundial ela tem batido nessa tecla de que precisamos de uma reforma, e nós precisamos dessa reforma. Voltar para a palavra de Deus. Sabe, o que a palavra tem para me dizer? O princípio que Lutero defendeu de sola escritura, de que somente a Bíblia é a nossa regra de fé. Como igreja, a gente precisa acreditar nisso. E a gente acredita nisso. Mas será que quando você ouve uma mensagem, uma pregação minha ou dos pastores da igreja, será que você chega em casa e pesquisa? Não, será que o que ele falou é verdade? Será que está na palavra de Deus? Ou será que a gente aceita cegamente? Precisamos voltar para a palavra de Deus. A gente carece de uma compreensão da fé de Jesus, se aprofundar nessa fé. Para a gente que às vezes pensa que o que a gente faz ou deixa de fazer vai trazer a salvação, precisamos acreditar que o justo viverá pela fé. Para aqueles que se cansam, às vezes tentando, ser perfeito, ou tentando fazer tudo certinho, o justo, ele vive pela fé. Para você que vive com sentimento de culpa, às vezes por não fazer o que você sabe que tinha que fazer, o justo viverá pela fé. Somente a Escritura, somente a fé em Deus é o que pode e o que vai nos trazer a salvação. E aí eu te pergunto, será que nesse aniversário de 500 anos, a gente precisa se orgulhar ou refletir? Vou usar até uma palavra leve, refletir. Eu tenho um seguidor, eu sigo um pastor de jovens lá de São Paulo. E essa semana apareceu uma foto interessante no Instagram dele. Ele postou uma foto que ele estava na frente de um monumento. Desse homem que eu contei a história para você, Zwingligo, errei o nome dele, enfim, de um dos reformadores. E aí eu fiquei pensando, né? E eu vi outros, essa semana teve muitas comemorações, pessoas tirando foto, alguns tirando até selfies na frente dos monumentos. Obrigado pelo que vocês fizeram, obrigado porque graças ao movimento que vocês começaram, nós estamos onde nós estamos. Mas eu me pergunto, será que é motivo de orgulho? Gente, não era para a gente estar tirando selfie nos monumentos, era para a gente estar tirando selfie com esses homens em carne e osso no céu. Lutero, e o pastor Rodrigo Silva ele fez um vídeo no Facebook que chamou muita atenção. Ele disse, Lutero acreditava que Jesus iria voltar muito breve dos tempos dele. O primeiro livro da Bíblia que ele começou a traduzir foi o livro de Daniel, porque ele acreditava que as profecias de Daniel iriam se cumprir logo, logo. Então, se não desse tempo de traduzir os outros, Daniel estaria traduzido. Os diários de Lutero mostram que ele acreditava que Jesus Cristo voltaria em mais ou menos 100 e poucos anos. Foi o que ele escreveu no diário, um pensamento que ele tinha. E aqui estamos nós, 500 anos depois, no mesmo lugar.
Sabe, gente, a gente precisa pedir o poder do Espírito Santo. Era para a gente estar comemorando esse aniversário no céu. Era para a gente estar sentado embaixo de uma árvore, ouvindo Lutero contar as histórias, ouvindo esses homens contar tudo o que aconteceram, e não apenas lembrar as histórias deles dos livros. Aí você me pergunta, pastor, mas o que falta para isso acontecer? Aonde será que a igreja errou? Aonde a gente falhou? No mesmo vídeo ali do Facebook, o professor Rodrigo Silva citou um texto que me chamou muita atenção. Eu convido você para abrir Mateus capítulo 24. Mateus 24, verso 24, que fala sobre o que deveria acontecer antes da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 24. E eu creio que esse texto responde um pouquinho de qual deve ser o nosso dever hoje, para que a gente não comemore mais aniversários, talvez daqui 100, 50 ou menos anos. Mateus capítulo 24 fala sobre as coisas que aconteceriam no fim dos tempos, antes da volta de Jesus. E no verso 14 é dito o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. E então virá o quê? O fim. O que precisa acontecer antes que Jesus volte, de acordo com esse texto? O evangelho ser pregado, o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo, em todas as nações. Aí sim o reino vem. Aí sim Jesus volta. Aí você me pergunta, pastor, mas o evangelho não foi pregado? Tantos lugares, sabe? Hoje com a televisão, hoje com a internet, hoje com tudo que a gente tem, o evangelho está sendo pregado. É muito difícil você ver alguém no Brasil, ou até mesmo em outros países, dizer que não conhece Jesus. Existe um número grande que não conhece Jesus ainda. Mais ou menos, não sei se estou errado na minha conta, mas ouvi um palestrante dizer que umas 3 bilhões de pessoas, bastante gente. Mas que se nós nos colocássemos à disposição, poderiam ouvir. Só que esse texto, ele encontra 2 detalhes. O primeiro deles é que, como já foi citado até aqui nesse púlpito, muito tempo a gente acreditou que essa era uma tarefa nossa. E eu já preguei esse sermão, até comentei ontem em um pequeno grupo, dizendo, irmãos, se a gente não pregar, Jesus não volta. E aí, indiretamente na minha cabeça, eu tinha a imagem de Deus no céu, olhando para a terra, dizendo, filhos, vamos, pregue, eu preciso voltar, mas eu só volto se você pregar. Por favor, prega para eu voltar. E a gente aqui na terra, não vou pregar, quero esperar mais um pouquinho. Deixa eu terminar a faculdade. E Deus implorando e esperando a gente pregar. Só que, na verdade, esse texto, ele tem aqui, no original grego, um detalhe importante. Esse texto, ele tem o que é chamado de passivo divino. Ou seja, quando a gente está nesse verbo, o evangelho será pregado, aqui a estrutura desse verbo está num tempo linguístico usado apenas para destinar uma ação feita por Deus. Em alguns lugares da Bíblia tem esse passivo divino quando diz que Deus fez alguma coisa. Como se dissesse, não, vai chover, mas se tem o passivo divino, quer dizer que Deus vai fazer com que chova. Nesse texto, o fato de ter o passivo divino diz, o evangelho será pregado, mas não por seres humanos, não da responsabilidade humana, mas uma responsabilidade divina. Deus vai pregar esse evangelho. E aí você pode dizer, pastor, beleza, então tá de boa aqui, né? Não preciso mais entregar folheto. Não é bem assim. A responsabilidade é de Deus. E Ele vai pregar, você querendo ou não. Se você não quiser falar, meu irmão, Ele vai usar até pedra para falar, mas Ele vai falar. Só que Ele permite que eu e você tenhamos o privilégio de participar dessa pregação, para que nós também sejamos salvos, experimentemos esse privilégio que é pregar a palavra dEle. Ou seja, Jesus vai voltar, quer você queira ou não, quer você pregue ou não, Ele vai voltar. Ele vai fazer a pregação do evangelho, mas Ele permite que você participe. E eu e você precisamos participar, porque é um privilégio participar dessa pregação. Sabe, irmãos, eu quero hoje cutucar você, para que você viva esse privilégio na sua vida. Não tem maneira melhor de estar perto de Deus do que levando outras pessoas para perto de Deus. Use os seus dons, através dos ministérios, através de tudo. Se não existe, crie um ministério, peça para Deus te mostrar onde Ele quer te usar, mas seja um instrumento de Deus, para não apenas ajudar, mas participar do privilégio da pregação. Aí nesse mesmo texto diz, o evangelho do reino será pregado. Hoje em dia, a gente vê muitos evangelhos, muitos tipos de evangelho. Na minha casa eu não tenho TV a cabo, coloquei uma anteninha que eu comprei no Mercado Condor, R$18,99, e a anteninha funciona, e ela pega 20 canais. Dos 20, mais ou menos 20, acho que nem dá tudo isso, uns 18 são canais evangélicos. Tudo pega perfeitinho. Gente, a imagem você vê até uma espinha que foi ali disfarçada pela maquiagem. A Novo Tempo não pega muito bem. A minha antena, não sei, não está de bem comigo. E aí pega outros canais, tal, Record, Globo, SBT. E aí você vai zapeando, Às vezes você sai de um canal para chegar no outro. Eu tenho que dar a volta em todas as igrejas evangélicas do Brasil para poder chegar no canal que eu quero. Estou vendo futebol, vou mudar ali para o
dá a volta. E aí nessa volta você vê, eu vejo pessoas pregando, vejo igreja disso, igreja daquilo. Às vezes eu paro e fico pensando, gente, o que está acontecendo aqui? E aí eu consigo perceber que muitos evangelhos estão sendo pregados hoje. Por exemplo, tem o evangelho dos superpoderes. E você pode ver isso em todos os lugares. Pregadores, igrejas dizendo que se você aceitar Jesus, você vai ter superpoderes. Não dizem com essas palavras. Mas é o evangelho que tenta fazer do pobre uma pessoa que tem superpoderes. Se você está sofrendo, se você está com dificuldade na família, venha para Jesus e Jesus vai te fazer vencer os inimigos. E você vê que isso não é de todo errado. Jesus nos apoia, Deus está ao nosso lado. Mas as pessoas procuram, através desse evangelho, que não é o evangelho que está sendo descrito ali em Mateus. Um outro evangelho é o evangelho da prosperidade. Dê R$100 para Deus e Deus vai te dar R$200. E aí a gente chega nesse nosso capitalismo de igreja e as pessoas vão às igrejas, lotam as igrejas e levam miniaturas, às vezes de carro, de empresa e dedicam a Deus, esperando que Deus dê em troca. Uma religião egoísta. Um evangelho que está sendo pregado e está sendo disseminado no Brasil e no mundo inteiro. Mas que não é o evangelho descrito em Mateus 24. Tem um outro evangelho que é pregado, o evangelho do legalismo, que é o outro extremo. Que são pessoas que pregam que eu só posso ser salvo se eu fizer isso, fizer aquilo, fizer isso, fizer aquilo. E aí é um evangelho que também não é o bíblico, é o que Jesus condenou quando ele veio na terra. Aí você fala, pastor, mas qual é o verdadeiro evangelho? Se tem um monte de evangelho falso sendo pregado hoje. O próprio texto completa. Talvez o evangelho, esses evangelhos estejam alcançando o mundo inteiro, mas o verdadeiro evangelho ainda não alcançou. Verso 14 de Mateus 24, a gente leu. Esse evangelho será pregado. Qual a palavrinha que completa aí o evangelho na sua Bíblia? O evangelho do reino. Eu nunca tinha me atentado nessa palavra. Não é qualquer evangelho. Não são esses falsos evangelhos, como alguns chamam. Mas é o evangelho do reino de Deus. Esse ano a gente falou muito desse tal de reino de Deus. A gente teve uma semana de oração inteirinha falando do reino de Deus. E quando a gente estuda o reino de Deus, a gente percebe que mesmo pregando sobre Deus, a gente talvez não está vivendo na perspectiva desse reino. Basta você olhar as bem-aventuranças, que são os princípios morais do reino de Deus. Gente, será que a gente está vivendo naquilo ali? Será que nós somos misericordiosos? Será que nós somos abençoadores? Será que a gente leva a justiça para as pessoas? Todos os domingos a gente está tendo uma série sobre as bem-aventuranças, que são os princípios desse reino. Será que a gente está tendo e vivendo esses princípios na nossa vida e pregando esse evangelho do reino para as pessoas? Queridos, o verdadeiro evangelho é o evangelho do reino de Deus. E esse reino de Deus, ele tem várias características. Há um ano atrás a gente pregou também sobre o reino de Deus. E eu abri esse sermão para tentar encontrar as características de novo. O reino de Deus é um reino de graça. O evangelho do reino é um evangelho que traz a graça de Deus para as pessoas. Como descrito na parábola dos empregados que trabalhavam, um trabalhou 12 horas, outro 10, outro 8, outro trabalhou 1 hora. E no fim das contas, todos receberam o mesmo salário. Porque o reino de Deus é um reino de graça. Será que nós temos pregado sobre a graça de Deus? Sobre a graça do reino de Deus? O evangelho do reino que deve ser pregado é o evangelho que leva graça para as pessoas. O evangelho do reino é o evangelho que já está entre nós, como diz lá em Mateus capítulo 12, verso 28, Jesus dizendo, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Será que a gente tem falado para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os colegas de trabalho, que o reino de Deus chegou? Será que eu e você, nós somos embaixadores desse reino, sendo não só pregadores do evangelho eterno, mas propagadores desse evangelho através da nossa vida? Uma terceira característica do reino de Deus é que o reino de Deus, de acordo com 1 Coríntios 4:20, é um reino que não consiste em palavras, mas em poder. Será que o nosso evangelho tem poder? Será que a nossa pregação tem poder? Será que as nossas palavras levam cura para as pessoas? Tem curado a vida de pessoas? A Bíblia diz em Romanos 14 que o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. Romanos 14, verso 17 diz, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma outra característica do reino de Deus está em Mateus 18, verso 23, que diz, o reino dos céus pode se comparar a um rei que foi cobrar os que lhe deviam dinheiro, chamou uma pessoa que lhe devia 10.000 talentos, e é dito que ele perdoou essa dívida dele. E na sequência, esse homem não perdoou o outro que devia muito menos. O reino de Deus é um reino de perdão. O evangelho do reino é um evangelho que propaga o perdão para as pessoas. Será que a gente tem pregado sobre perdão? Será que nós temos perdoado outras pessoas? A gente precisa voltar ao verdadeiro evangelho. O evangelho do reino. Quando o evangelho do reino for pregado em todos os lugares, Jesus Cristo vai voltar. Sabe, irmãos, a gente precisa viver nessa perspectiva.
a gente precisa falar para as pessoas desse reino. O segredo maior desse verso que eu encontro, que aí você pode perguntar, pastor, mas como falar, como pregar? Será que a gente precisa contratar mais pastores? Será que a gente precisa construir mais igrejas? Qual é a maneira que esse evangelho do reino vai ser pregado para todo mundo? Tem uma palavrinha no verso 14 que completa, diz: será pregado esse evangelho por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Sabe como a pregação do reino ocorre? Através do testemunho. Testemunho. Muitos de nós, às vezes, a gente fala do reino, mas a gente não vive o reino. E eu percebi uma coisa. Quanto mais eu preciso falar de uma coisa, é porque eu tenho vivido muito pouco dessa coisa. Deu para entender? Quanto mais a gente tem que falar, é porque a gente não está vivendo o negócio. Quanto mais no trabalho eu tenho que lembrar as pessoas de que, gente, eu sou cristão, ó, esse dia não dá, eu não como isso, então ó, lembra de mim aqui. É porque talvez, não estou dizendo, pode ter casos e casos, mas às vezes o nosso testemunho não está falando tão alto. Porque quando a gente vive o reino de verdade, encarnado na nossa vida, as pessoas olham e elas percebem isso em nós. E aí a pregação do evangelho não é só eu pegar a Bíblia e falar, olha, Deus diz para você fazer isso. Não, a pessoa olha para a minha vida e percebe que eu tenho vivido nesse reino. E aí, meus irmãos, a maioria de nós não vai precisar ir atrás das pessoas para pregar. As pessoas virão até nós dizendo, o que você tem? Por que você é diferente? Não só porque você se veste diferente, ou porque você fala diferente, mas tem algo em você que é irresistível. Paulo fala, esteja sempre pronto para responder a razão da sua fé. Olha que curioso, Paulo não disse aqui, olha, sai por aí respondendo perguntas que não foram feitas, não. Esteja pronto para quando as pessoas perguntarem no que você acredita, você possa responder. E eu pergunto, será que as nossas vidas elas estão suscitando esses questionamentos? Será que as pessoas veem o nosso testemunho e elas ficam com aquela interrogação na mente? O que aquele cara está fazendo? Por que ele... Vem cá, me conta, o que você tem? Ou será que as nossas condutas, a nossa vida, o nosso espírito está tão conformado com esse mundo que as pessoas não veem nenhuma diferença entre nós e as outras pessoas? O evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações. Não é só falar, mas é viver. E a maior pregação de um cristão é a vida dele. E eu pergunto, você tem vivido de acordo com os princípios do reino de Deus? O evangelho do reino será pregado. Sabe, gente, eu gostaria de encerrar essa reflexão com essa pergunta para você. Eu quis nessa manhã destacar tudo que os reformadores fizeram, e esses homens foram usados grandemente por Deus. Eu louvo a Deus por esses homens. Mas, e agora? E a gente? E a nossa parte? Será que a gente está disposto, assim como Lutero, às vezes abrir mão dos confortos da vida? Esses homens todos eram homens ricos, eram homens de famílias abastadas, homens que tinham muita coisa para fazer, mas abriram mão de tudo isso, para ficar a vida traduzindo a Bíblia, para dar para as pessoas que talvez nem conheceram eles. Querido, será que a gente está disposto a fazer isso? Como igreja adventista, como movimento adventista, isso está na nossa origem, um movimento. Será que a gente está continuando esse movimento ou o nosso movimento está parado? Será que a gente continua estudando a Bíblia para entender essa verdade progressiva que cresce, cresce? Ou será que a gente está contente com o que o meu avô, o meu pai, ou um pioneiro descobriu? Eu vou seguir isso, ele já trabalhou, está ótimo. Não. O evangelho do reino precisa ser pregado. E essa é a nossa missão, como reformadores da reforma no século 21. E eu desafio vocês, e me desafio também, a nos dias de hoje a gente se levantar e ser esse movimento que vai levar transformação para os lugares onde isso necessita. Através de um homem, metade da Inglaterra se converteu. Por que não através de 2.000 membros dessa igreja? Uma cidade como Curitiba, um estado como Paraná, ou talvez o Brasil seja influenciado para uma conversão. É possível. Se a gente viver o evangelho do reino, isso pode, não só pode, como vai acontecer. E eu desafio você. Estude mais sobre o reino de Deus. Estude mais a sua Bíblia, se aprofunde na palavra de Deus. Siga os mandamentos, busque, internalizar isso na sua vida. E tenha fé em Jesus como sua única fonte de salvação. E assim como esses reformadores, seja um instrumento de Deus para levar salvação e transformação para esse mundo que hoje carece no meio das trevas. Quantos aqui querem a partir de hoje dizer, Deus, me use como o Senhor usou esses reformadores, para que eu possa fazer a diferença no mundo em que nós vivemos hoje? Eu quero ver sua mão levantada. Amém. Feche seus olhos, com a mão em pé mesmo. Querido Deus, eu peço que o Senhor abençoe essas pessoas que levantaram as mãos nesse momento.
Deus, nós vivemos nesse mundo hoje, vivemos num mundo que carece de uma reforma, tanto quanto Lutero, tanto quanto os pioneiros da nossa igreja tiveram. Em nome de Jesus, usa a gente como instrumento para que o evangelho do reino seja pregado como testemunho a todas as nações e o Senhor possa voltar em poder e grande glória. Deus, nos use como instrumentos, use essa igreja, usa a gente como embaixadores do reino. Que no nosso trabalho seja reino de Deus, que a nossa casa seja uma embaixada do reino de Deus, que a nossa escola seja um pedacinho do reino de Deus e que as pessoas vejam na minha vida e na vida de cada um desses embaixadores os valores do reino de Deus e possam ser influenciadas por esse evangelho. Peço perdão, Deus, pela nossa negligência na tarefa e no privilégio de pregar o evangelho. E em nome de Jesus, nós nos comprometemos nessa manhã a ser pregadores, embaixadores e testemunhas desse reino, para que o Senhor possa voltar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.